Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Como é que vocês estão? Na paz? Tudo tranquilo? Nós estamos começando mais um 3D Podcast. E hoje nós temos um tema maravilhoso para tratar aqui, né não, Lan? Com certeza, cara. Pessoal, graças e paz a todos, né? Mais um episódio aí. Isso. Pera aí, antes de mais nada. Se você não assistiu o primeiro episódio, você começa a pedir perdão pra Deus agora. Puxa Que é perigoso vida, hein? cair um raio fulminar água. Brincadeira. Pessoal, se você não assistiu o primeiro episódio, volta lá, vai lá no nosso canal, né? No YouTube mesmo, já vai ter ali o vídeo. Assiste lá, vai ser uma benção. Você estava falando sobre propósito. E hoje, o tema de hoje meio que casa um pouco, né? Verdade. Com esse tema de propósito, a gente estava falando. Então, não precisa desligar aqui para ir lá, não. Mas termina de assistir esse vídeo, assiste lá, volta e assiste esse de novo. E principalmente, deixa comentário nos dois vídeos, deixa seu like, dúvida, pergunta, exclamação, interrogação, o que você quiser, meu filho. Entendeu? Vai lá e não deixa de partilhar isso aí não deixa de comentar essas coisas não, E hein? se você tiver um tema que você curte falar, que você tem dúvida, manda pra gente nas redes sociais, que a gente, quem sabe, traz aí um episódio aí só pra gente tirar dúvidas, responder perguntas da turma, né? Verdade, é verdade. É isso aí, meu querido. Então hoje nós vamos estar começando esse podcast, nós vamos falar sobre o discípulo maduro, tá? Sobre a maturidade, sobre pessoas que verdadeiramente estão sendo edificadas em Cristo, tá? Então, se você tem dificuldade com isso, se você ainda, né, mas eu tô sendo evangelizado ainda, acho que nem discípulo eu sou. É o momento de você começar a participar desse podcast com a gente aqui. Porque nós temos certeza que você vai sair daqui decidido do que fazer. Exatamente. E esse tema é um tema importante porque todos nós estamos nesse processo de maturidade, né? E às vezes o que acontece? Acontece que muitas pessoas não conseguem acessar muitas coisas justamente porque elas não amadureceram espiritualmente. É lógico que eu não quero entrar já no tema, nós vamos conversar aqui, mas a importância desse tema para a igreja hoje é algo que é essencial. Essencial. Eu vejo assim, a gente não fala em nome da igreja, a gente não tem esse aval para falar em nome da igreja brasileira, nem da igreja no mundo inteiro. Sim. Mas a gente percebe que alguns erros que vários cristãos cometem, que nós cometemos, é justamente por causa de falta de maturidade. E aqui talvez a gente vai aprender como que a gente desenvolve esse processo de maturidade na caminhada com Cristo, o que precisa ser feito. E isso aí eu acredito que vai ser o divisor de águas para sua vida. É verdade. E assim, a gente pode falar como o apóstolo Pedro, né? Quando ele foi apreendido ali, eles falaram para ele cessar de falar de Cristo que liberava eles da prisão, né? E eles disseram assim, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Né? Ou seja, eles estavam sendo constantemente ainda discipulados, né, através do Espírito Santo. E aí eles eram motivados a falar. Então é igual o Lan falou, nós não temos a resposta para tudo, nós não podemos falar em nome de toda a igreja, mas também não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Né? E ao longo da igreja, a gente vê essa necessidade de um amadurecimento, né, do corpo em si. Porque se a Bíblia diz que nós somos um corpo, né, que a igreja do Senhor Jesus é um corpo, você vê que um corpo está em constante evolução. A gente nasce, né, pequeno, sem conseguir muita desenvoltura, tendo necessidade de ajuda, e aí com o tempo a gente vai amadurecendo. Então, nós, como discípulos, como servos, a gente precisa viver esse processo de forma constante todos os dias, não é verdade? Interessante, cara, que o processo de amadurecimento espiritual ou nessa caminhada com Cristo, ele não acontece de forma natural e voluntária e involuntária como é o processo natural. Por exemplo, alguém que nasce, né, uma criança, naturalmente ou involuntariamente, essa criança ela vai crescer. Sim. Né, nas condições normais do crescimento, daquela criança evoluir de forma saudável e tal, ela vai ser alimentada, ela vai crescer, ela vai começar a falar, ela vai começar a andar, ela vai começar a ter ali os seus passos na adolescência e vai até morrer. No campo da espiritualidade, não é algo involuntário.
Sim. Ou seja, não é um processo natural. Isso. É um processo onde nós, cada vez mais assim, buscamos ou forçamos esse crescimento. Verdade. De modo que, tipo, se a pessoa não fizer nada, ela vai ficar daquele jeito pro resto da vida, né? Sim, é A verdade. pessoa é 9, 10, 15 anos de crente, Isso. é a mesma conversa, é o mesmo entendimento, é a mesma forma de ver as coisas. Por quê? Às vezes, ou crescimento muito pouco, né? Porque às vezes não se tentou para isso, né? E muitas pessoas, não sei se você já viu, cara, elas se baseiam ou elas se sentem seguras no tempo que elas têm de cristão, né? De igreja. Sim. Eu estou 20 anos da igreja tal, né? Fala o nome da igreja histórica lá, 30 anos da igreja tal. Mas isso não significa nada no reino de Deus. Verdade. Isso não significa exatamente nada. Sim. Né? Porque tem pessoas que estão chegando agora, que estão se entregando um processo de crescimento na caminhada com Jesus, que aquela pessoa que está há 30 anos está se apoiando nisso, ela não teve. Né? Porque é um processo um processo involuntário, né? Que, na verdade, é um processo voluntário. E uma coisa interessante, até abordando sobre isso que o Lan está falando, é que, se parar para pensar também, hoje em dia ocorreu uma completa evolução. Né? Então, vamos supor, a pessoa que se converteu há 20 anos atrás, ela não tem o mesmo acesso, na verdade, ela não tinha, né, o mesmo acesso a recursos que ela tem no dia de hoje. Exato. Então, assim, no dia de hoje, o recurso para o crescimento, para o amadurecimento do discípulo hoje é muito maior. É muito maior. E assim, é igual você disse, é verdade. O corpo, a gente não tem escolha. Não tem como você falar pro seu corpo, se não cresce, pelo amor de Deus, quer ficar criança para sempre. Exatamente. Nas condições normais, né? Salvo as exceções, né? Isso. Que é uma questão de talvez uma Sim. patologia, alguma coisa Isso. ali. Mas nas condições normais saudáveis, é o que acaba acontecendo, né? Nas condições via de regra, né? Isso, naturais, né? Que a gente foi criado para isso mesmo. Né? Então, assim, não tem como você fazer isso aí, não é verdade? Não tem como você impedir o seu corpo de crescer, a sua mente de evoluir, né? Algumas coisas, mudanças e transições acontecendo na nossa vida. Mas na vida espiritual, isso pode cessar. Isso pode minguar, né? Como alguns falam, né? Pode não vir a acontecer. Por quê? Porque depende de algumas coisas que nós queremos conversar com vocês nesse dia de hoje, sabe? Vai depender de algumas atitudes, algumas ações, algumas coisas que nós serão nosso ponto de partida, né? Uma coisa assim que eu gosto muito de pegar como referência é quando o apóstolo Paulo mesmo ele está tratando a respeito da ceia. E ele vai dizer aquela frase dele que para mim é algo que é voltado para pessoas que estão buscando crescimento. Ele diz, o que eu recebi do Senhor, que eu também vos ensinei. Então, assim, se nós quisermos viver essa maturidade, se nós quisermos viver esse romper dentro do mundo espiritual, dentro do nosso discipulado, do nosso relacionamento em Deus, nós precisamos receber primeiramente da fonte. Porque Jesus disse para a mulher samaritana, se você provar daquilo que eu tenho, dentro de você vai começar a jorrar. Então, assim, quando Cristo deposita algo em nós, cara, a primeira coisa que acontece é a gente se tornar a fonte viva daquilo que Cristo colocou em nossas vidas. Cara, e isso é tão real, cara. E o autor de Hebreus, quando vai escrever a carta para eles lá, ele fala o seguinte no capítulo 5, no versículo 11, né? Quanto a isso, temos muito o que dizer, né? Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Cara, esse autor de Hebreus está escrevendo a carta para eles e ele joga na cara deles o seguinte, olha, a essa altura de crente que vocês estão, já era para vocês estar ensinando, já era para vocês não ser mais essas pessoas que estão rasas na fé. Mas ainda a gente tem que ensinar para vocês os princípios elementares da fé. Vocês estão caindo, tropeçando em bobeira. Nossa. Então, assim, às vezes, talvez você que está ouvindo, ou você conhece alguém, enfim, pessoas que
já passou o tempo, ela já é para estar... Nossa, a gente conhece, nossa Deus, a gente pode pensar em um monte de gente, né? Sim. Que já era para estar avançando no ministério, ou pelo menos iniciando a caminhada, servindo, tudo, mas que empacou, igual o pessoal fala que esburro velho, né? Sim, sim. Empaca e não vai, já era a pessoa estar ensinando, já desenvolvida, mas ela ainda precisa de leitinho, né? Precisa daquela aquela papinha, né? Isso. Porque ela não consegue, ela se tornou lenta para aprender. Cara, e a pessoa quando fica dessa forma, até mesmo para o processo de ensinar é difícil. O processo de ensinar, porque não entra, tem já os princípios dela, Verdade. tem já o jeito dela, não é assim. A Bíblia vem me falar da mente que é cauterizada, né? Sim. Então fica complicado. E aqui o autor fala, poxa, eu vou ter que diminuir, voltar, em vez de eu poder contar com vocês para ensinar, eu vou ter que voltar no princípio elementar e ensinar vocês a tratar com leitinho, se eu não estou enganado, em Coríntios, talvez, acho que o Paulo também vai falar algo, né, parecido com isso, né? Que ele tem que tratar ainda com um alimento líquido, porque ele não pode trazer coisas mais robustas, né? E qual que é o problema disso? O problema é que as pessoas estão deixando de ser usadas por Deus para o avanço do reino, e não só deixando de ser usadas e de alguma forma atrapalhando. Verdade. Né? Atrapalhando, deixando de viver tudo aquilo que Deus tem para elas. Sim. Porque às vezes Deus quer fazer tanta coisa, cara, tanta coisa. Estão enterrando talento, né? Exato. Por causa assim, por coisas que talvez seja simples Sim. de resolver, né? De entender. Às vezes, eu acredito que essa maturidade também ela passa por um processo não só de ação, mas de mentalidade também, né, cara? Verdade. É uma coisa assim também que a gente vê cultura também. Tem isso. Nos dias de hoje, que a igreja fala muito mais de discipulado, né? Que a igreja fala muito mais da gente, sabe, tá poupando, tá pegando mais a palavra, sabe, sendo pessoas mais comprometidas. Eu converti já tem mais de 15 anos que eu tive a oportunidade de ter experiência com Jesus, a primeira experiência minha, muito mais do que isso. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a igreja eu tinha uns 18 anos, né? Hoje eu tenho 19, cadeira, gente. Hoje eu tô com 35. Então, assim, eu lembro que na época, quando eu converti, era aquele estilo de liderança que trazia a gente para próximo dela. Então, aquele lance assim de... Igual o pai faz com o filho. Às vezes, muitas das vezes, a gente faz com o filho da gente sem perceber. Fica junto comigo, né? Eu vou cuidar de você, vamos para lá, vamos para cá e tal. E não tinha aquilo que Jesus fez, né? Porque Jesus, ele tinha um método dele de discipular os seus discípulos, né? Se eu vou falar disso, você vai ter lembrar disso já, uma vez que a gente já viu algo desse tipo aí, né? Que a gente aprendeu sobre esse ensinamento, né? De que Jesus, quando ele trouxe os discípulos, ele chamou os discípulos, o que ele faz? Né? A princípio, ele vai fazer o quê? Ele vai falar assim, gente, eu vou fazer, vocês vão ver eu fazendo. Uhum. E aí ele começou a fazer. E aí chegou uma época, ele falou assim, agora eu vou fazer 80 e vocês faz 20. Então, né? Eu vou fazer a comida, eu vou servir a mesa e vocês lavam a louça. Aí depois, numa outra época que ele já viu que eles estavam aptos para aquilo, ele falou assim, agora vocês fazem a comida, né? Seria um exemplo, né? Vocês fazem a comida e servem as mesas e eu lavo a louça. Ou seja, agora vocês vão fazer 80 e eu faço 20. E aí depois, mais para frente, quando Jesus viu eles aptos a isso, ele disse, agora vocês vão ir e vão me trazer o resultado. E agora, nos dias de hoje, com a evolução, a maturidade, né, com a internet, a informação, né, as pessoas podendo estudar muito mais, essa mentalidade ela vem caindo. E muitos líderes, eles deixaram de ser esse líder que puxa para si. E, na verdade, a gente tem entendido hoje que a gente precisa ser um líder inspirador. Né? Porque o líder que vai ajudar a pessoa a amadurecer é aquele líder inspirador. Como que é o líder inspirador? Aquele que vai empurrando a pessoa, igual nós fizemos aqui no outro podcast. Né? Vai perguntar para ela, cara, qual que é o seu propósito?
Como você tem lido a Bíblia, como que tem sido, sabe? Vai indicar livros, sabe? Porque são essas coisas que vão ajudar a pessoa a sair da normalidade. Porque pensa comigo, você vê, nós somos pais, né? O seu menino, que é o mais velho, seu tem 9 anos. A minha, que é mais velha, vai fazer 16. Mas, às vezes, não tem diferença dentro da paternidade da gente. Porque eles estão mais velhos, a gente pensa, agora que ficou mais velho, vai melhorar. Mas se nós não formos esses sacerdotes, esses líderes que inspiram, eles ainda ficam agindo como criança, muitas das vezes. Quer ficar na molezinha. E, assim, se a gente quiser amadurecer como discípulo, a gente precisa entender que a gente precisa viver um crescimento. E uma coisa que é complicado no crescimento é porque crescer gera desconforto. Crescimento incomoda, cara. Ele incomoda a gente que está buscando crescer. Porque ele tira da gente de uma zona que a gente está acostumado. Porque o que é mais fácil? É mais fácil, às vezes, eu ficar sendo esse liderado nesse estilo. Que eu vou na igreja, né, eu sou um consumidor. Né? Eu vou na igreja, eu consumo daquilo que me é oferecido e vou embora. Do que ser, de fato, aqueles que nós somos chamados para ser. Porque nós não fomos chamados para ser um consumidor dentro do reino. Né? E sim aqueles que vão ser os discipuladores dentro do reino. Fornecedor, isso, né? Consumidor e fornecedor. Isso, e vão ser aqueles que vão fornecer o alimento. Então nós somos chamados para ser isso. E o discípulo maduro, ele tem essa mentalidade, né? Cara, e esse é tão perigoso, cara, que uma vez eu estava falando sobre dependência e codependência, né? Eu estava conversando sobre isso aí. E essa questão de liderança que não trabalha nessa questão de maturidade, cara, você pode ver, cara, as pessoas que estão junto dessa liderança não desenvolvem, cara. Porque justamente não há uma entrega de responsabilidade. Né? E na criação trazendo como exemplo, igual você falou, na criação de filhos, o papel do pai, a gente via muito o pessoal na internet falar isso aí, né? O Paulo Borges Jr., né? Sim. Ele fala assim, cara, a gente não cria filho, a gente está criando pais, está criando mães. Isso. Então, esse processo de criação é justamente entender que, cara, se eu quero que ele amadureça, eu tenho que entregar a responsabilidade para ele. Verdade. Ele vai ter que fazer alguma coisa. Os filhos não são sanguessuga. Sim. Vai chegar, quando é criança né? Mas isso. Vai chegar uma hora que eles já vão começar a fazer alguma coisa e entender isso, e delegar, entregar a responsabilidade, vai ajudar eles no processo de maturidade. Agora, trazendo para o cristianismo, né? Para nós como discípulos, se é possível a gente chegar e falar assim, poxa, não quero, eu quero só receber mesmo. Cara, é possível. Sim. É possível. Nossa, mas demais da conta. Sim. Demais. E tem muito. Uhum. Só que, mais uma vez, além de você não desfrutar de tudo aquilo que Deus pode fazer na sua vida, no reino, no propósito de Deus na sua vida, você vai estar impedindo outras pessoas de crescer. Às vezes pessoas que olham para você, né, como tem como referência, porque gosta, ou às vezes pessoas que estão debaixo, de alguma forma sendo liderado. Poxa, pessoas que, não, eu tô até aqui, para mim, tá bom. Não quero saber de mais nada, tá ótimo. Então, isso impede crescimento de outras pessoas. Esse exemplo que você usou, né, que nós aprendemos eu não lembro o nome daquele pastor lá daquele vídeo, cara. Pastor Domingos. Pastor Domingos. Ele é crucial, porque, cara, chegou uma hora que Jesus soltou os discípulos, cara. Sim. Se Jesus ficasse lá, uma vez eu vi o pastor Lucinho falando isso. Ele falou assim, Jesus teve que sair, porque senão ia até atrapalhar. Na hora eu fiquei assim, como assim falar isso? Mas, cara, o propósito de Jesus não era ficar com eles para sempre. Sim. Porque senão, talvez, Deus tem os planos, os meios deles, né? A gente está aqui fazendo de uma forma hipotética. Talvez o evangelho não saísse ali de Jerusalém, de Israel. E o mandamento para os discípulos era ide por todo mundo. Vai, prega. Aí Jesus morreu, ressuscitou, subiu e eles ficaram em Jerusalém. O Espírito Santo desceu e eles continuaram em Jerusalém. O evangelho só saiu dali lá no capítulo 8, capítulo 9, que foi para Antioquia, foi ali para Samaria, né, para os gentios. Então, por quê? Por causa, talvez, dessa comodidade, né, cara? Dessa zona, tipo, eu vou falar para os judeus porque já é a minha linguagem, é a nossa cultura. Sim, é mais fácil. Exatamente. Fora a questão ainda que eles não tinham entendido ainda
a revelação de Deus, aquela que Deus teve que desenrolar para Pedro lá no capítulo 10, e ver aí o véu aí. Sim. Exato, porque senão vocês não vão entender o propósito, né, É. cara? E isso aí é algo chave, cara. Agora, uma pergunta aqui. Como que nós faz pra gente amadurecer na caminhada cristã? O que você acha, cara? Eu acredito muito assim, tudo tem um tempo, né? É óbvio. E acontece muito uma coisa assim no primeiro amor, né? Quando a gente vai pra igreja, a gente tá vivendo aquele primeiro amor. Já viu o crente do primeiro amor? Nossa, ele quer amadurecer. Meu Deus do céu. Quer buscar, Ele quer quer clamar. buscar, ele quer chamar você para ir para um monte. Ele quer. Nossa. Ele começa a ler a Bíblia, ele quer contar para você o que está acontecendo e tal, e tudo mais, né? E assim, falando como um discipulador, né, como um líder, nós precisamos tomar muito cuidado quando isso acontece. Por quê? Porque nós estamos falando de maturidade, mas às vezes a gente é os primeiros a matar o crescimento das pessoas. Um exemplo, igual eu estou falando, primeiro amor. A pessoa está querendo viver aquilo que eu entendo, a gente fala, calma, Vaz, vai com calma. Não é isso, sabe? E aí a gente acaba atrapalhando aquilo. O que nós precisamos pensar? Imagina que você está cavando a terra para descobrir água, né, para formar um poço. E aí você começou a cavar. E aí, de repente, começou a verter a água dali. Vai verter a água. Se você não arrumar uma maneira de canalizar aquilo, arrumar uma maneira de conter aquela água, o que vai acontecer? Aquilo que é bom vai começar a ser desperdiçado. E a tendência é que aquilo se perca e não sirva para nada no futuro, certo? Então, assim, trazendo isso para a vida espiritual, para o processo de maturidade, não é diferente. Um exemplo, uma pessoa que ela acabou de se converter, uma pessoa que ela está vivendo um processo de maturidade. A gente, como líder, como discipulador, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos começar a descobrir como canalizar aquilo. Como ajudar aquela pessoa a trabalhar aquilo, a centralizar aquilo. Porque, assim, Olan, o processo de maturidade, ele, igual a pergunta que você fez, ele é simples. Não tem segredo, né, cara? Não tem segredo, entendeu? A Bíblia é bem clara. Começa pela libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Ponto. Começa por isso. Então, a partir do momento que Cristo é revelado para nós, ali já começa um processo, né? E aí a gente vai descobrir. E no meio dessa caminhada, a gente começa a se desenvolver. Tem um texto que fala lá em João, no capítulo 12. Vou até pegar minha Bíblia aqui. Olha aqui para você ver, ó. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, ó, João está abrindo o evangelho. Ele está falando assim que aos que receberam, a quem? Jesus. Deu-lhes o direito de serem chamados o quê? Filhos de Deus. Então, assim, ó, a partir do momento que a gente recebe Jesus, nos é dado um direito. Que direito que é esse? De ser chamado de filho. Só que essa palavra filho aqui, no grego, ela é teknon, que significa criança, bebê. Então o que Deus está dizendo aqui? Que quando a gente recebe Jesus, Ele nos dá o direito de nós nos tornarmos um filho, um bebê, um recém-nascido em Deus. Aquilo que Jesus vai dizer para Nicodemos mais para frente. Nascer de novo, né? Nascer de novo, entendeu? Um novo nascimento, certo? Então, assim, isso aqui é a primeira parte, que é só um começo, é um ponto de partida. E aí você vai nascer, você vai ser uma criança, certo? Só que daí vai chegar um momento que nós vamos precisar viver esse processo de maturidade. Dentro do reino, isso não é diferente. Quando esse direito nos foi dado de nos tornar filho de Deus, essa extensão acontece para nós. E a gente começa a ser essa criança. E a gente está curioso. Mas o que ajuda no cuidado e na maturidade dessa criança? Os pais. Então, assim, você disse, como que a gente pode começar a viver esse processo de maturidade? Não é só aceitando Jesus. Primeiramente, eu acredito, que é a gente estando do lado das pessoas certas. Acho que o primeiro ponto, se a gente quer se tornar um cristão maduro, um discípulo maduro, é a gente se alinhar com pessoas
que tenham maturidade para nos passar. Então, assim, acho que o primeiro processo pra gente, você quer se tornar um cristão maduro, você precisa começar a ouvir, a estar e a conviver com pessoas que estão vivendo essa maturidade. É o primeiro ponto, acho que necessário pra gente que quer desenvolver essa maturidade como discípulo. Cara, mas tem um texto aqui em Mateus, cara, no capítulo 5, que ele fala assim, ó: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aí você lê um texto ali que, tipo, tava falando assim, que nós nos tornamos filhos pelo direito de ser chamado filho, né? Primeira, João 1,12. 1,12. 1,12. Todos aquele que recebeu, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. Exatamente. Então, nós recebemos a Cristo, então, por esse processo do novo nascimento, a gente se tornou filho de Deus. E aqui no Mateus 5:9 fala que os bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, né? Então, parece que está dando um contraste, onde um recebeu por direito e o outro fala que você precisa fazer alguma coisa para ter esse direito, né? A Bíblia traz esse aspecto do filho por nascimento, Sim. né? Que é o teknon que você mencionou, né? Uhum. Em alguns momentos essas duas palavras são meio que intercambiáveis, mas parece que elas têm uma intenção de mostrar que o teknon, de fato, é aquele filho de nascimento, que nasce, tudo, mas existe uma outra palavra para filhos, que é o ruios ou ruios, né? Isso. A gente não sei como é a pronúncia correta, mas que parece ter um pouco mais a ver com o filho que já é um pouco mais crescido. Isso. Que, de alguma forma, ele já aparenta a característica do pai. Uhum. Tipo, você pega uma criança que é recém-nascido, olha ali, carinho de joelho, né? Não sabe se parece com o pai, se parece com a mãe. Todo mundo fala, né? Ah, é o queixo do pai. É o nariz da mãe. É não sei o quê. Mas ainda não dá para saber ao certo. Mas conforme a criança vai crescendo, vai desenvolvendo, e ela começa a ter algumas atitudes, e aí a pessoa fala, nossa, ele fala igualzinho o pai dele. Ela começa a demonstrar algumas características que vão lembrar o caráter ou a personalidade do pai ou da mãe. Verdade. Né? Tipo, a criança é briguenta. Nossa, é igualzinho a mãe. Ó. Sim, é verdade. Ou é assim, igualzinho o pai. Então, quando a Bíblia fala aqui aqueles que são os pacificadores, né, os bem-aventurados, eles serão chamados filhos de Deus, não porque quem não tem tanto esse ímpeto, né, de pacificador e tal, a gente vê mais claro em algumas pessoas, não são filhos. Mas é porque os pacificadores é uma característica do filho maduro. Sim. É uma característica do filho que demonstra a caráter e a personalidade, a expressão do pai. Sim. Né? É verdade. Porque uma criança, ou seja, um imaturo, ele não é pacificador. Não. Ele é isqueirinho. Isso. Ele gosta de botar fogo. Você viu uma briga de mimado. Exato. Quer tudo só pra ele. Exatamente. E é interessante, cara, você pega assim, qual que é a diferença de um filho, de um imaturo pro maduro? O maduro, ele faz o que tem que fazer. Sim. Independente se ele tá frio, se tá sol, poxa, nós nos tornamos pais de família. Do jeito que tá o tempo, nós vamos trabalhar. Verdade. Mas eu quero ficar em casa, nossa, que delícia. Você pode até enrolar na cama. Dá aquele último minuto limite, você dá um pulo e vai igual um doido. Mas por quê? Porque isso significa maturidade. Verdade. Maturidade, você chega num ponto que você já não se preocupa mais, igual nós falamos no início, em receber. As crianças não estão nem azul. Você chega com a sacolinha em casa e nem abraça a gente. Eles já vão abrindo a sacola, você vai vendo assim. Sim. Porque eles querem... O que trouxe para nós? O que trouxe para nós? E o maduro é aquele que chega com a sacola. É aquele que chega e coloca na mesa. Pode servir. Enquanto vocês estavam quentinhos aí, nós estávamos na chuva lá, trazendo lá. Verdade. E isso é a maturidade. E dentro do meio cristão, essa maturidade espiritual, né, ou qualquer nome que você queira dar, também reflete isso. E é o que o autor do Hebreus aqui, ele vai falar, né, no 5:12 que eu estava lendo aqui.
embora a essa altura já devesse ser mestre, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Então, a maturidade, o processo de maturidade, ele vem disso aí. Ele se vê nisso aí. Quando a gente começa já a fazer coisas que não depende, não é a minha vontade, cara. Tipo, eu mesmo queria fazer isso. Mas eu sou um cristão maduro e eu preciso manifestar o caráter de Cristo. O Espírito Santo me convence, ele me mostra o que eu preciso fazer. Sim. Então, aonde eu queria pôr o dedo para o circo pegar fogo, porque eu não gosto da pessoa, eu vou agir como pacificador. Verdade. Eu vou manifestar essa característica do Pai, esse caráter. Poxa, aquele cara é diferente, vai ser chamado filho de Deus. Sim. Romanos 8, Isso. esse texto aqui é maravilhoso. Se você tiver com sua Bíblia, você já abre, já que igual nós falamos no primeiro episódio. Cara. Sim. Se você não assistiu o podcast com o Bispo, vai passar mal. Vai passar ficar mal. perdidinho. Aqui, ó. Quem que são os filhos maduros? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E qual dos filhos que está aqui? Tecnon ou Ruios? Faça essa pergunta. Sim. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha em nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento. Olha que interessante, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Então, uma das características do filho, Ruios, o maduro, ele é guiado pelo Espírito. Ele não é guiado segundo a sua própria vontade. Lembra que eu estava falando que o maduro ele começa a expressar a vontade do Pai? Como que eu expresso a vontade do Pai? Por meio do Espírito, cara. O Espírito vai nos conduzindo, o Espírito vai testificando, ele vai guiando. Cara, é por aqui. Senhor, mas eu quero vir nesse caminho aqui, porque aqui é mais confortável, menos dolorido. Mas o Espírito nos conduz nas ações e nos caminhos que nós devemos tomar. E aquele que é maduro, ele segue isso aí, cara. Ele não faz mais a vontade dele. Jesus ele fala para Pedro assim, lá no finalzinho do livro de João, né? Falou, Pedro, quando você era mais novo, você ia para onde você queria, cara. Mas quando você for mais velho, você vai para lugares que é onde você não quer. E aí João fala que está falando do tipo de morte que ele havia de sofrer, né? Uhum. E eu trago isso muito como pro lado da maturidade também. Sim. Tipo, você é mais novo, você vai para onde... Você não se importa, Você não se importa e para onde você vai deixamos aquela palavra, se preservar. Sim. Se preservar. Mas quando você for mais velho, e aqui o velho aqui eu entendo como não só uma questão de idade, Sim. mas uma questão de maturidade. Principalmente. Você vai para um lugar onde você não quer. Você vai. Você vai ser levado para lá. Sim. Né? Às vezes até contra a sua vontade. Exatamente. Mas o filho maduro, ele faz isso. Ele faz isso. Ele vai para lugares contra a vontade dele, porque é necessário que ele vá. E o cristão maduro é a mesma coisa. Verdade. Né? A gente está falando de filho, é exatamente isso. É você tomar ações que você, o eu, não faria. Mas o Espírito de Deus que habita em mim e que guia os meus passos, faz com que eu tome aquele tipo de atitude. Verdade. Né? Então, já tá 2 dicas para vocês aqui. A primeira, uma das coisas, se vocês quiserem amadurecer, a primeira dica é ande com pessoas maduras. Tá? A segunda coisa, se você quiser continuar amadurecendo, você precisa ser guiado pelo Espírito. Porque pessoas que são guiadas pelo Espírito, elas não fazem a sua própria vontade. Elas procuram fazer a vontade de Deus. Né? Porque é o que o Lan diz aqui. Porque o Espírito, ele testifica em nossos corações que nós somos filho de Deus. E o próprio Jesus diz que quando o Espírito viesse, ele convenceria o homem de 3 coisas. Que era do pecado, da justiça e do juízo. Entende? Então, esse relacionamento com o Espírito proporciona isso. E aqui também uma palavra onde
tá ligado, né, com esse filho maduro, em Mateus capítulo 5, no versículo 44, que diz assim, ó: mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham ser filhos do seu Pai que está nos céus. Entendeu? Então, essa parte aqui, nós estávamos falando sobre isso na célula na sexta-feira. A gente está lendo Mateus e a gente entrou nessa parte aqui. E uma coisa que fala aqui, quando fala pra gente que a única maneira, se a gente orar pelos nossos inimigos, nós vamos estar sendo filho do nosso Pai que está no céu. Essa parte também está falando do filho maduro, né? Que é, no grego lá, o huios. Olha isso aí o que Jesus está propondo para nós. É algo que só alguém que é maduro que vai conseguir fazer. Porque ele está dizendo assim, ó, o que, no 43 ele fala, o que foi dito pelos antigos é o seguinte: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E isso é fácil fazer. Isso qualquer imaturo faz. Aí Jesus vai dizer, não, mas filhos maduros não faz isso. Filhos maduros ele faz diferente. Ele diz, mas eu digo, ame os seus inimigos. Ore por aqueles que os perseguem. Jesus está pedindo duas coisas para nós que, pela nossa natureza humana, comum, é difícil a gente fazer. É quase impossível se nós não for guiados pelo Espírito. Porque amar o meu inimigo, orar por aquele que está me perseguindo, é algo que só o Espírito pode proporcionar pra gente. Não, é assim, o máximo que a gente faz é orar por aquele que nos percebe, pedir pra Deus matar, né? Sim. Faz a sua justiça, Deus. Senhor, desce a mão do papai, Pesa. quebra ele, mostra pra ele. Não é esse tipo de oração que Jesus tá falando, não. Não é essa não, gente. Por favor, tá? Não. É oração de filho maduro. Né? Exatamente. É uma oração de filho maduro. Porque filhos maduros muitas das vezes vão ser assim. Então, ó, primeiro, você quer amadurecer como um discípulo, como alguém que está servindo Jesus, procure andar com pessoas maduras. Cara, alguém falou algo para mim uma vez, disse assim, cara, ande com pessoas que lê mais a Bíblia do que você, com pessoas que oram mais do que você, e com pessoas que jejuam mais do que você. Tenha isso em mente. Se todo mundo tiver isso em mente, vai virar um ciclo. Sim. Vai virar um ciclo. E aí nós vamos crescer de forma exponencial. Porque justamente isso, aquele que ele ora mais, lê a Bíblia mais, e ele jejua mais, a tendência é a gente, nossa, cara, religiosão, santão, vai lá. Né? Mas esse conselho é lógico que ele não é canônico, né? Não é, mas nos ajuda, e ele é sábio nesse sentido, nos ajuda a nos desenvolver nesse processo de maturidade. Sim. Cara. Encostar em alguém que já chegou em algum lugar onde nós entendemos que nós precisamos chegar, isso. É aquilo que eu falei no início, né, cara? O processo de maturidade envolve também uma transformação na mente, cara. Verdade. Porque se a pessoa não entender que ela está numa condição imatura e ela precisa amadurecer espiritualmente em vários sentidos, ela nunca vai chegar lá. Você pode investir nela, dar chance, trazer, orar, jejuar, bater, fazer de tudo. A pessoa não vai querer, ela não vai corresponder. Por quê? A mente dela ainda não foi transformada, ela não teve talvez ali uma renovação na própria mente para se entregar nesse processo. Verdade. E aí são onde as pessoas querem ficar onde elas estão mesmo. Sim, um dia eu vi o Rodolfo Abrantes, ele estava falando sobre algo nesse sentido. Ele estava dizendo a respeito de irmão mais velho, né? Ele disse assim que o irmão mais velho, ele é aquela pessoa que ele já viveu algumas situações. Até mesmo com seus pais, né? Então, às vezes, quando você vê o filho mais novo fazendo alguma coisa, o irmão mais velho. Eu sou o irmão mais velho. Então, às vezes, quando eu via meu irmão fazendo alguma coisa, eu falava pra ele, não faz isso, hein, cara? A mãe vai ficar chateada com você. Não faz isso, porque uma vez eu fiz isso, a mãe deixou de castigo, ela me corrigiu e tudo mais. Então, assim, quando a gente está dando essa dica para você, né, esse conselho a respeito de ter esse irmão mais velho junto com você, é por conta disso. Porque é você surfar na experiência de outras pessoas.
É igual livro. Quando você lê o livro que uma pessoa escreveu, às vezes você está partilhando de 10, 20 anos de experiências que ela viveu. Exato, cara. Sabe? Então é mais ou menos isso. Quando você tá com pessoas que são mais experimentadas que você, que tem mais um tempo, né, de vida, de maturidade cristã, entre outras questões, você vai automaticamente desfrutar de experiências que talvez demore para você viver ou talvez que você nunca vai viver. É como se fosse uma incubadora, né, cara? Eu trabalhei no supermercado um tempo e o pessoal que trabalhava com fruta, principalmente banana, eles cortam a banana verde e colocam em um lugar, numa estufa, que é para esse processo de maturação ser um pouquinho mais acelerado e eles vender a banana no ponto certo. Não pode Sim. ser muito maduro porque perde rápido, Uhum. também não pode ser extremamente verde, senão ninguém vai comprar, né? Verdade. E aí eles colocam esse alimento na estufa para acelerar o processo de amadurecimento, de maturação. E essa questão de colar nas pessoas que já estão caminhando, que já caminharam, é justamente esse processo de entrar na estufa. Porque você vai deixar de cometer erros que a pessoa durante a mesma caminhada cometeu. Como você falou, cara, eu fiz isso aqui, eu errei, não faz isso não. Vai por esse caminho aqui, porque a probabilidade de dar certo é maior. Nós precisamos ter esse tipo de pessoas nos orientando nesse processo de maturidade. E principalmente ter humildade para olhar para essas pessoas e entender que nós precisamos, cara. Que embora nós já caminhamos, cara, eu posso falar que eu não caminhei tanto assim, né? Eu acredito que eu tenho muito ainda para aprender, muito para vivenciar, para amadurecer, enfim. Mas embora a gente já caminhou em certo ponto, olhar para aquelas pessoas que também vão começar a caminhada com um olhar de humildade, né, não de superioridade, Com certeza. para poder ensinar, poder caminhar, e olhar para aquelas pessoas que já estão um pouco mais à frente também com um olhar de humildade, entendendo que a gente tem muito para aprender ainda. Sim. Né? E as pessoas que já caminharam, mesma coisa. É. Olhar, tipo, não é porque eu cheguei até aqui que eu não vou aprender com alguém. Isso. Que é mais novo do que eu. Né? Exatamente. E também, eu falando assim de mim também, lógico, eu também não estou muito avançado no meu processo de desenvolvimento, também estou numa constante crescente, porque cada tempo de vida é um tipo de ambiente que você está vivendo, né? Então, cada fase que você passa na sua vida, né? Cada ciclo, cada processo é uma nova descoberta, né? Então, assim, a gente como discipulador, às vezes como líder de pessoas, a gente precisa entender que eu ajudar alguém não é eu ser melhor do que ela. Na verdade, é bom para mim. Porque como que eu vou descobrir se de fato aquilo que tem sido desenvolvido na minha vida realmente é relevante para o reino? É dessa maneira. É servindo. Jesus disse assim, se você quer ser o primeiro, então sirva a todos. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Então, assim, quando a gente está discipulando pessoas, quando você está cuidando de pessoas, quando você está sendo essa estufa na vida de alguém, ajudando ela nesse processo de maturação, quem está sendo melhorado é você, porque na maioria das vezes você está vivendo aquilo que Jesus chamou você para viver. Porque uma estufa é criada com qual objetivo? De trazer uma maturidade para algo. Então, assim, imagina uma estufa que não faz isso. Ela não está vivendo o propósito dela. Ela não está vivendo aquilo que ela foi criado. Né? Então, assim, ambas as partes que vão ter lembra aquela brincadeira de que você fazia bate-bag, você esticava, voltava, então ambas as partes, vai e volta, sabe? É uma ajuda igual o Douglas sabe, uma ajuda egoísta, porque ao mesmo tempo que eu estou ajudando, quem está sendo abençoado às vezes é eu, sabe? Então eu também estou crescendo com aquilo. Então a gente ter essa consciência disso aí. Então de forma natural, colhe em pessoas se você quer viver essa maturidade. De forma espiritual, dê lugar para que o Espírito seja o teu condutor na sua vida, né, para que você continue evoluindo. Deus, ele corresponde a esse progresso, a esse crescimento. Não é algo tipo que você... eu amadureço por amadurecer. Mas eu acredito, cara, que é uma via de mão dupla. Não só entre as pessoas, como você falou, mas também aonde nós crescemos em Deus e aquilo que Deus tem preparado para nós, Ele passa a revelar.
ele passa a tornar claro aquilo. Por exemplo, Isaías começou o ministério dele antes daquela visão de Isaías 6. Ele já pregava. Já metia já cajado na turma já. Só que daí teve aquela revelação, cara, do céu. E Deus mostra para ele os anjos, tal, o trono. E aí ele, ai de mim, Deus, eu sou homem de lábio impuro, vivo no meio do povo de impuros lábios, não sei o que, meus olhos viram um rei. Aí Deus vem, proporciona aquela experiência para ele fantástica. E a partir daquele ali, o ministério dele muda, a mensagem dele também muda. Porque Deus proporciona algo para ele. Ele começa o ministério dele, cara. Pedro, ele caminhava com Jesus. E aí no capítulo 16 de Mateus, se eu não estou enganado, acho que é isso mesmo. Jesus ele pergunta, olha, quem vocês creem que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus. Não foi carne nem sangue te revelado, não foi meu pai que está no céu. Mas agora eu vou te proporcionar algo também, cara. Você é pedra, né? E sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno vão prevalecer contra ela. Há uma correspondência do céu nesse processo, cara, que Deus muitas vezes nos revela quando nós amadurecemos nele. Às vezes as pessoas estão olhando para as outras pessoas, e é nesse ponto que eu queria chegar. Poxa, por que tal fulano cresce e eu estou aqui parado? Porque o cara está correspondendo àquilo que Deus está entregando para ele e está amadurecendo naquilo. Gênesis 2:4, Deus está criando ali o homem, e ele fala assim, Gênesis 2:4, essa é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. E eu lendo esse texto, Deus não tinha derramado a chuva ainda sobre a criação, sobre as plantas, sobre os arbustos, sobre as coisas, porque não tinha homem para cultivar. Cara, eu lendo isso aqui, deu um estalo, cara. Às vezes, por que Deus não derrama a chuva? Porque ainda não há homens formados. Não falo no homem maduro. Sim. Não havia para cultivar aquilo que Deus ia derramar. Então, por que Deus não faz algo na minha vida? Por que Deus não derrama? Faz igual está falando. Porque você não vai cultivar. Você não vai ter maturidade para cuidar daquilo que Deus vai fazer chover, cara. Aquilo que vai brotar, aquilo que vai germinar. Então, às vezes, a gente está vivendo coisas ainda, entre aspas, pequenas, rasas, naquilo que Deus está proporcionando, só que Deus quer derramar chuva na vida nossa, só que isso só vai acontecer quando a gente atingir esse processo de maturidade. Enquanto isso não acontece, a gente vai estar lá igual aqueles caras que já eram para ser mestre, mas estão ainda tomando leitinho, cara. É verdade mesmo. E assim, uma coisa muito legal é até a forma de ação de Cristo, né? Como que Jesus é... Porque Jesus ele é a pessoa quando se fala de discipular a gente, de formar pessoas, né? Ele é o verdadeiro formador de heróis. Que Jesus é demais. E assim, quando a gente vê assim, olhando, pegando esse gancho do Éden, né? Lá no Éden, o homem que foi criado, né, como filho, foi criado para viver essa maturidade, ele rompeu, né, de forma negativa esse cordão umbilical antes da hora, né? E aí você vê um homem completamente despreparado e afastado de Deus e vivendo coisas horríveis, né, que Deus não tinha preparado, não tinha criado, na verdade, o homem para viver, né? E aí, quando Jesus vai se manifestar aqui na Terra, ele vai selecionar algumas pessoas, e é interessante que quando a gente pega no livro de João, ali no capítulo 13, que fala sobre o lava-pés, né, que Jesus está lavando os pés dos discípulos, Jesus ele está falando para os discípulos assim, da importância de ser servo. Então Jesus está intensificando o discipulado com os discípulos para que eles começassem nesse processo de maturidade. E aí ele fala assim, ó, eu estou fazendo isso e eu sendo mestre e senhor, e eu estou sendo como um servo na vida suas. Né? Vão e sejam esses servos. Né? E assim, a primeira coisa que nós precisamos entender também a respeito de maturidade é entender que um dos passos para se tornar esse ruiós, esse filho maduro, é aprender a ser servo. Sabe? Eu preciso viver esse processo de servir. Né? Isso
dentro da igreja, isso no meio familiar, em todos os contextos. Porque se você parar para pensar, Jesus está lavando os pés dos discípulos, ele está dizendo, eu sou mestre e eu sou Senhor. E eu estou fazendo isso. Por quê? Porque somente pessoas que estão vivendo um processo de maturidade que são capazes de viver isso. E aí quando você vê lá em João 15, no versículo 15 também, Jesus ele já vai fazer diferente. Ele vai falar para eles assim que agora o processo de maturidade deles vai viver uma evolução. Porque ele vai dizer para eles assim, ó, já não chamo-os mais de escravos, né, ou servos, pois o Senhor não faz confidência aos seus escravos ou servos. Agora vocês são os meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Então, quando a gente olha aqui para João 15, estão vivendo uma evolução. Por quê? Porque agora, né, Jesus está dizendo, gente, não é só servo mais. Agora vocês são amigos. E assim, tem coisa dentro da vida da gente que você não divide com qualquer pessoa. Exato. Porque você precisa dividir alguns determinados assuntos com pessoas que são maduras para ouvir aquilo. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, quando vocês eram servos, nem tudo eu podia falar para vocês, porque vocês eram imaturos. Vocês viviam como servo. Porque como que é um servo? É obediente. Faz tal coisa, faz aquilo, sabe? Então é isso. E ele falando, agora não. Agora vocês são os meus amigos. E aí você pensa assim, poxa, acabou? Como é que é isso? Está tudo jóia? Não. Porque daí lá em João 20, no versículo 17, Jesus vai dar uma elevada ainda mais nesse relacionamento. Ele vai falar assim, gente, agora que eu ressuscitei, o nosso relacionamento, a maturidade que vocês têm atingido, ela aumentou. Porque ele diz assim em João 20, 17. Jesus disse, não se agarrem a mim, pois ainda não subi ao meu Pai, mas vá, procure os meus irmãos e lhes diga, eu vou subir para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus, o Deus de vocês. E aí Jesus agora ele está mostrando que o nível de maturidade nossa é outra. Como? Nós não somos mais servo e nem apenas amigo. Agora nós somos irmãos dele. Jesus está dizendo o que para nós aqui? Que chega um momento na vida nossa, cristã, que a gente vai viver um processo de maturidade tal que a gente não vai olhar para Jesus apenas, sabe, para bater continência porque nós somos servos. Nós não vamos ficar ali olhando para Jesus como se ele fosse nosso amigo. Ele está dizendo, não. Vai chegar um momento que o DNA do meu Pai, que verte através da minha vida, vai estar tão dentro de vocês, vai estar tão na vida suas, que eu não vou chamar vocês mais nem de servo nem de amigo, mas de irmãos. E o meu Pai será o seu Pai. Sabe? Então, assim, o que é esse irmão que Jesus está tratando aqui? Ele está falando do irmão maduro. Achei a plenitude, né? Igual aquela que fala em Efésios, né? Isso. Chegar à maturidade, a plenitude do conhecimento de Cristo, né? Sim. A estatura do varão perfeito. Isso. É nesse ponto, né? Esse ponto, porque é aquilo assim, ó. Se eu ficar sendo imaturo, se eu sou um discípulo imaturo, eu não vou conseguir acessar toda a plenitude daquilo que foi disponibilizado para mim. E aí o nome de Jesus, a gente pensa que é uma mandinga. Aí você quer usar mágica, isso, você quer usar ele como se fosse um pilim-pim-pim. E a realidade é que não é isso. E aí Jesus está dizendo, a partir do momento que vocês alcançarem essa plenitude e de fato vocês vão, né, se vocês viverem esse processo, aí vocês vão conseguir acessar algumas coisas que vocês não acessam hoje. Sabe? Então, o que a maturidade proporciona para a gente? Ela proporciona a gente viver um ambiente da presença e de relacionamento de Deus que a imaturidade não permite. Porque nem todo lugar criança pode estar. Mas filhos maduros, sabe? Servos maduros, homens maduros, sabe? Essas pessoas estão nos lugares, né, especiais que Deus preparou para suas pessoas, os seus filhos, né? Exatamente. E o chamado de Deus é esse. É a gente revelar o caráter de Deus. É ser filho de Deus de modo que a gente revele quem nosso Pai é através das nossas ações. Né, cara? Tem aquele texto de Gálatas 4, né? Onde vai falar assim que Deus deu seu filho, né? Ele nasceu debaixo da lei, nasceu de mulher debaixo da lei e obedeceu à lei e ele
morreu, ressuscitou, ali no versículo 7 em diante, né? E ele colocou o Espírito do seu Filho em nós, e esse Espírito clama Abba Pai. De modo que agora nós não somos mais servos, mas nós... Deixa eu vou ler. Nossa, eu tenho que ler esse texto aqui, cara. Lê, ele é tão... Não posso falar ele atropelado, igual eu falei agora. Porque ele é tão poderoso, cara. Gálatas 4 mesmo. Ali do 3 em diante. Fala assim, ó. Assim quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também tornou herdeiro. Uau. Então, a herança não é para escravo. Não. A herança não é para escravo. A herança é para filho. É. Só que tem muitas pessoas, embora nós colocamos, né, e temos essa compreensão de que nós somos servos de Cristo, de fato, estamos a serviço do reino, mas Jesus, o que ele está falando aqui? Ó? Eu comprei vocês, vocês eram escravos do pecado, eu comprei vocês. A lógica é, agora vocês são meus escravos. Só que Jesus, ele compra e não nos deixa como escravo, mas nos coloca à mesa para sentar como filho. E Deus falando, olha, e porque vocês são filhos agora, Deus enviou o Espírito dele, o Espírito do Filho dele, ao coração de vocês. E esse Espírito, lembra que nós lemos aquele texto de Romanos 8? Que os filhos de Deus, é aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Sim. E é esse aqui que está falando aqui, ó. Deus colocou o Espírito do Filho dele em nosso coração, e ele clama, Abba Pai. E aqueles que de fato são filhos maduros é que são guiados por esse clamor de que não clama pelo Pai, mas também são guiados por esse Espírito, de modo que a característica desse Pai é manifestada no Filho. E é o que nós estamos falando. É o filho ruios, aquele que ele não vive segundo os seus sentimentos ou segundo os seus próprios interesses, mas ele vive segundo os interesses do Pai. Jesus, ele fala o quê? A minha vontade predileta, o meu prato predileto, sim, é fazer a vontade do Pai. Verdade. E Jesus, como o Eric disse, ele é aquele a quem nós devemos observar como um filho de forma plena. A Bíblia fala assim que Jesus, ele é o primogênito, né? Ele é o primeiro. Em Hebreus 1:3 vai falar que ele é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Ou seja, nós temos que imitá-lo. Ele é o filho perfeito. Sim. Quando nós olhamos e nós buscamos ser cada vez mais parecidos com Cristo e assim expressar o caráter de Deus, o caráter santo de Deus. Porque quando nós fazemos isso, aí sim, vai ser comprovado que cada vez mais nós estamos crescendo em maturidade. Porque nós estamos buscando a plenitude de Cristo, a estatura de Cristo, né? Que é esse varão perfeito. Né? É verdade. Pessoal, então, para a gente estar dando, né, os caminhos de encerrar aqui, eu quero fazer uma pergunta para você. Então, eu gostaria de perguntar para você aonde você acredita que você está. Né? Então, assim, ó, tem 5 exemplos aqui, e eu vou ler cada um deles para vocês, tá? E aí você possa pensar e refletir aí, tá? Onde desses estágios você se encontra dentro da maturidade. Então, ó, são 5. Primeiro, é o novo convertido. As dicas são: tá sendo pastoreado por alguém, tá? Buscar o discipulador, igual nós falamos aqui, para que você possa ter a sua fé consolidada, né? Ter uma fé firmada de verdade, não ficar sendo levado a qualquer sopro de doutrina. Quando a gente tem pessoas que são esse irmão mais velho para nós, sabe? Fica mais fácil da gente caminhar. Então, ore a Deus, busque por esse irmão mais velho. Jesus, né, é esse irmão mais velho nosso, ele foi esse irmão mais velho dos discípulos, os discípulos foram irmão mais velho de outro e assim sucessivamente. Então, hoje, você pode buscar esse irmão mais velho para te ajudar.
para você encontrar o sentido, tá? Para que você possa passar o próximo estágio dessa maturidade. Quando que isso acontece? É quando eu me torno membro de uma comunidade. Então, assim, ó, eu virei membro. Qual que é a parte de maturidade que eu vou experimentar para a minha vida agora? Eu vou continuar, né, conhecendo a igreja a qual eu estou ali, eu decidi virar membro, eu fui inclusa, né? Eu vou continuar descobrindo os princípios bíblicos da palavra de Deus. Eu vou me ligar a um grupo. Então, eu vou estar me integrando a esse grupo, eu vou estar divulgando essas boas novas, porque a partir do momento que eu me tornei membro, eu não sou mais apenas um novo convertido, é natural que eu queira ser esse divulgador do reino. Então é natural que eu converse com as pessoas sobre Jesus. E também manter essa comunhão com os irmãos. Isso é muito importante. Porque nesse processo de maturidade que eu estou conhecendo, é bom que eu esteja relacionando. Porque conhecimento também é relacionamento, beleza? Tá, então, ó, primeiro, encontrar um sentido. Então, eu sou um novo convertido. Segundo, né, conhecer, passei a ser membro. Então, a partir do membro eu vou conhecer. Terceiro, discípulo. Então, o que é ser o discípulo? O terceiro é o crescendo. Então, o que é isso? Eu vou estar crescendo como discípulo, sendo edificado e desenvolvendo os meus dons para edificar outras vidas, né? E estar integrando nos ministérios. Então, ó, a terceira etapa da maturidade, né, é esse crescendo. Então, o que é esse crescendo? É quando eu estou me tornando discípulo. Porque uma coisa é eu ser novo convertido, que é a primeira etapa. Outra coisa é eu ser membro, segunda etapa. E outra coisa é eu começar a me tornar discípulo agora. Então, a partir do momento que eu comecei a tornar discípulo, eu estou o quê? Eu estou crescendo. Eu estou vivendo essa maturidade. E aí, o discípulo, né, ele é alguém que ele está buscando ser edificado, está buscando desenvolver os dons. Para que isso? Para que ele seja uma pessoa madura no meio das conversas? Para que ele seja alguém que as pessoas olhem e falam, uau, como que ele é maduro? Não. Para que ele possa estar servindo outras pessoas. Certo? Então, o processo de maturidade, ele também não tem a ver só comigo, ele tem a ver com o outro. Tá? Então, eu não amadureço só para mim, eu também amadureço para abençoar o outro. Beleza? Então, quando eu chegar nessa terceira etapa aqui, que é o crescendo, eu vou me tornar um discípulo. E aí eu vou continuar crescendo nestas coisas. E aí, então, eu vou passar para essa quarta etapa, que é me tornar um discipulador. Sabe? Então, como que funciona isso também? Eu estou reproduzindo, tá? Eu estou cooperando no crescimento saudável da igreja a qual eu faço parte. Eu estou discipulando e edificando outras vidas, certo? Então, assim, ó, eu entrei na igreja e eu só era um novo convertido. E alguém foi esse discipulador na minha vida. Eu me tornei membro e eu continuei tendo um discipulador na minha vida. Eu me tornei discípulo e eu continuei tendo um discipulador na minha vida. Eu me tornei discipulador e agora? Eu continuo tendo um discipulador na minha vida e sendo um discipulador na vida de alguém. Eu continuo sendo essa pessoa que foram para mim. Alguém que me mostrou, que me ensinou, que me conduziu nos momentos que eu precisei. Nos momentos que... Porque a vida cristã, ela não é só rosas. Então tem dias difíceis, né? Dias de espinho, né? Dias de dificuldade. E por isso que a gente precisa ter essa pessoa do nosso lado. É aquele processo que nós falamos de Jesus, né? Que quando Jesus pegou os discípulos, primeiro ele fez, mostrou como é que era, depois eles ajudaram com um pouquinho, depois eles fizeram mais e Jesus ajudou com um pouquinho, até que eles estavam fazendo sozinho. Então, nesse momento que eu estou fazendo sozinho, entre aspas, claro, né? Nesse momento que eu estou sendo esse discipulador, eu vou estar sendo esse reprodutor daquilo que eu aprendi, que é algo muito importante. E aí, na quinta etapa dessa maturidade, eu vou estar vivendo o quê? Eu vou estar sendo um líder. E o que um líder faz? Ele é esse multiplicador. Então, eu vou estar sendo esse multiplicador. Então, o que é isso? Agora eu estou maduro, centrado e avançando na missão, edificando outras vidas, cooperando na plantação de uma nova igreja até mesmo, sabe? Vivendo o amor, os princípios com excelência.
Então agora, né, que eu já estou multiplicando, né, porque eu já estou mais maduro na minha vida de discipulado, eu vou estar vivendo essa nova forma de missão. Por quê? Porque eu vou estar participando muito mais intensamente do corpo de Cristo. Eu vou estar servindo de forma mais intensa, sabe? Com uma maturidade maior, certo? Dentro do reino de Deus. Então, assim, esses são alguns dos processos que a gente vai viver ao longo da nossa maturidade. Então, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Eu estou dizendo isso aqui para vocês para que você se descubra dentro de qual estágio você está. Ah, eu sou um novo convertido ainda. Se você é um novo convertido, não tenta ser um discipulador. Seja um novo convertido. Sabe o que mais atrapalha a gente no processo de maturidade? É pular fase. Não pule fase. Isso aí. Sabe? Não pule. Eu lembro uma vez que um pastor, amigo meu, ele disse para mim de quando eu estava imaturo fazendo algumas coisas. E aí eu havia pulado algumas fases na minha vida. E quando eu precisei recuar, como eu tinha pulado alguns degraus, eu não tinha aquele degrau para me pisar. E aí quando eu pisei, aquilo estava só o buraco, e eu acabei caindo e machucando. Então assim, não pule as fases. Viva cada processo de maturidade. Eu sou um novo convertido. Viva como um novo convertido. Faça o que precisa ser feito do novo convertido. Ah, eu vou procurar alguém para me discipular. Sabe? Eu vou procurar uma ajuda. Eu vou estar perto de pessoas que possam edificar a minha fé. Então a gente ter alguém que vai nos instruir, alguém que vai nos ajudar é muito importante. Ah, não, Érico, eu estou vivendo o processo de discípulo. Ah, que legal. Estava sendo esse discípulo, você já passou o processo do novo convertido, do membro, e agora você é um discípulo? Show! Então continua crescendo. Não para, não fique estagnado. Continua praticando algumas coisas. Não perca os bons hábitos. Essa é a palavra certa, né? Não perca os bons hábitos que você constituiu no seu período de novo convertido e de membro, já que você se tornou um discípulo. Ah, não, Eric, agora eu já sou um líder dentro da minha igreja. Uau, parabéns. Que legal. Então saiba que a responsabilidade na sua vida é maior ainda. É maior. Porque a Bíblia diz que quanto mais te é dado, mais você vai ser cobrado. E eu não estou querendo falar isso para você como um peso para você, não. Eu estou lembrando você, sabe, como um amigo que está dizendo para você o quanto você precisa ser zeloso para aquilo que foi colocado nas suas mãos. Porque a gente ser um líder dentro do reino é uma honra. É uma honra a gente poder ser o líder, porque é muito bom você poder cuidar dos interesses do seu pai, é muito bom no dia que o nosso pai voltar, você pegar os talentos assim e falar, pai, tá aqui, ó, eu consegui multiplicar, eu consegui fazer o que o senhor me pediu, eu consegui fazer aquilo que o senhor queria que eu fizesse, sabe? Então, assim, o líder é ainda mais sério, sabe por quê? Porque nós não podemos, como líder, confundir as coisas e achar que agora que a gente é líder nós podemos sossegar. Não, eu sou líder, eu cheguei onde eu queria. Não, querido, não chegamos. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia da vinda de Jesus. Então você, líder, você só vai chegar lá quando Jesus voltar. Eu, líder, só vou chegar lá quando Jesus voltar. O Lan, líder, só vai chegar lá quando Jesus voltar. Então, continue liderando com a mesma intensidade de quando você se tornou discípulo ou discipulador. Tá? Então, gente, respeita os seus processos, viva seu processo, sabe? Aproveite cada processo que você tem vivido para que você continue sendo um cristão maduro e desenvolvido em Cristo Jesus. Mas depois dessa aí, eu não tenho mais nada para falar, cara. Sugou, já era. Pessoal, é isso aí. É isso aí. Espero que vocês tenham aproveitado esse papo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, entre em contato com a gente nas redes sociais aí. E esse tema de maturidade, ele é de extrema importância numa igreja hoje que, na minha opinião, está vivendo já alguns dias, terríveis, né, ao meu ver. Dias em que talvez aí nós seremos a geração que verá a volta de Jesus, né? Não sou eu o único que pensa isso, mas nesse processo todo aquele que busca amadurecer,
ele vai ser como aquele que persevera até o final, né, cara? Verdade. Porque os imaturos não vão perseverar. Não vão. Então, seja você esse cristão maduro e, como o Eric disse, não pule as etapas. Não pule, não tenha pressa. Eu, quando eu estava estudando guitarra, cara, até hoje, né, às vezes tinha dificuldade em alguma técnica, aí eu olhava um cara tocando uma música, eu preciso tirar essa música. Só que o meu nível não era o nível do cara ainda. Entendeu? Uhum. E aí o que eu fazia? Eu vou tirar, que daí na hora que eu aprender a música dele, eu vou desenvolver eu também. Sabe o que acontecia? Eu me desenvolvia, mas não chegava lá, eu ficava no meio do caminho. Eu executava a técnica de uma forma que quem conhecia a música ia entender o que eu estava falando, mas não era ainda igual o cara tocando. Então fica esse meio termo, esse processo inacabado. E qual que é o correto? Estuda lento, devagar, dentro do ritmo que você consegue, e aos poucos você vai aumentando a velocidade e adaptando a sua musculatura para esse desenvolvimento. Isso. E o processo de maturidade é assim também. Verdade. Tá? É isso. Se a gente for falar, a gente vai refazer tudo aqui o vídeo, mas... Não é uma maratona, né? Exato. É uma caminhada. Uma caminhada, É uma pro resto da vida. Um passo de cada vez e sempre. Para que você não viva, né, igual o Lan falou do exemplo dele, uma das coisas negativas que pode surgir disso é frustração. Porque a gente começa a falar, poxa, eu não consigo, e acaba desistindo. Exatamente. Então não é esse o objetivo, tá? Aqui eu tenho um PDF aqui, e aí depois, eu não sei fazer isso, mas a gente vai tentar ver se a gente consegue colocar lá na descrição do vídeo esse PDF que eu li para vocês aqui do discipulado rumo à maturidade, e aí para vocês... sabe, faz depois um imprime numa folha aí, coloque em algum lugar aí na sua Bíblia, algum lugar que você gosta de estudar, e aí você vai olhando assim em qual das etapas você está, para que você continue nessa constância, né? E vivendo isso cada dia mais e mais. E ó, a palavra-chave que a gente vai deixar para você que chegou até o final com a gente aqui, tá bom? Para nós saber que você assistiu até o final, você vai colocar lá #Ruiós. Beleza? Glória. Coloca lá #Ruiós. O pessoal que não assistiu até o final, eles não vão entender. Mas nós que assistimos até o final, nós vamos saber o que é. Então, coloca lá #Ruiós. É isso aí. Pessoal, graça e paz. Deus abençoe. Espero que esse papo tenha edificado sua vida. E curte, compartilha, comenta aí embaixo aí a hashtag, não esquece. E tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo podcast, se assim Deus nos permitir, né? É verdade. Que Deus abençoe a sua vida, tá? E não esquece, Jesus te chamou para ser um discípulo. Vai até o final nessa pegada. Que Deus te abençoe.